Fala pessoal, neste vídeo vamos falar de GitHub, né? Então, o que é o GitHub? Então, GitHub é uma plataforma para desenvolvedores de software, né? Então, ele é também tem gente que fala que é uma rede social, né, de código, tá? Para compartilhar código. Então, GitHub é bem diferente de Git, tá? Então, a gente viu Git, viu que Git é o controle de versão, tá? E GitHub é uma plataforma. Então, ele tem, né, ele usa recursos do Git, ele usa Git por baixo dos panos, né? Mas é uma plataforma, tá? Então é um site, né, na nuvem, né? Então tá aqui o endereço dele, github.com. No vídeo seguinte a gente vai detalhar como você criar uma conta, tá? Aqui vamos entender um pouco das funcionalidades que a gente tem com isso. Então aqui tem um pouco dos números, né? A quantidade de repositórios, quantidade de empresas e desenvolvedores utilizando o GitHub hoje. Então, um repositório remoto, né? A gente viu lá no Git que a gente transforma uma pasta do sistema operacional, a pasta do nosso projeto, né? A gente dá um git init e ela ganha superpoderes. E aí eu consigo controlar a versão do meu código, né? E aí eu tenho todos os benefícios do Git na minha máquina, né? E até eu tenho uma história curiosa de um amigo, né? Que ele tinha todo o código no computador dele, né? E ele fazia backup, então ele pegava um HD externo, né? Que hoje em dia é até barato, mas antes era bem caro um HD externo. E ele fazia backup desse código, né? Nesse HD externo. E aí, né, ele falou, se eu perder meu código, pelo menos eu tenho uma cópia aqui, né? Eu consigo copiar esse código para outro computador e continuar o trabalho. Mas um belo dia ele teve uma surpresa. Ele foi para a praia e, né, levou o computador dele e o backup, né? E aí roubaram o computador dele. E roubaram o backup também. Então ele perdeu tudo, né? Então, não que o GitHub é para isso, para fazer cópia do nosso código, né? Ele é muito mais do que isso. Mas o fato de você conseguir fazer uma cópia dos seus dados, né? Deixa eu diminuir aqui. O fato de você fazer uma cópia de todo o seu código e você saber que todo dia você cria pequenas versões, né? Através de commits, e você faz push disso. Você não está confiando na sua máquina, você está sempre pondo esse código nas nuvens, né, através de repositórios na sua conta do GitHub, né? Então esses são os repositórios remotos. Só que o GitHub ele vai além disso, né? Você compartilha esse código, você passa para todo mundo, as pessoas conseguem utilizar, depende, né, do que é o seu repositório, eles conseguem utilizar o seu código, conseguem contribuir com o seu código, conseguem reportar um bug, né, e assim por diante. Então, né, a gente já falou, né, do compartilhamento, a parte de código colaborativo. A gente não trabalha sozinho, né? Quando você trabalha numa empresa, são diversas pessoas trabalhando na mesma base de código. Então, eles precisam interagir, né? Você precisa ir lá, quando alguém faz um push, de repente você consegue ir lá fazer uma revisão desse código, fazer um comentário na linha, né, das sugestões de melhorias, reportar um problema. Né, tem toda essa parte de gestão de tarefa, porque trabalhar num código não é só fazer código, né? Você tem que entender quais são as prioridades, o que é mais importante para fazer. O que a gente vai fazer só vai gastar tempo, gastar um tempão fazendo aquilo, de repente é uma funcionalidade que não é muito importante. Então essa gestão de tarefas, o que precisa ser feito, né, nessa próxima semana, nesse próximo mês. Então pensar dessa forma, o planejamento das tarefas é importante, né? Documentar, então tem mais de uma forma de fazer documentação também, né? E aí, uma outra coisa que a gente consegue utilizar o GitHub é para criar o nosso portfólio, né? Então, na nossa conta, a gente consegue, além de criar o repositório, mostrar esse repositório, né? A gente vai criando o nosso portfólio. Então, empresas, é normal a gente colocar, né? Quando a gente aplica para uma vaga, qual que é o link para o nosso GitHub, tá? Porque daí eles conseguem acessar, ver os repositórios, ver que tipo de código eu estou trabalhando, se eu estou trabalhando num código de front-end, um código de back-end, como que é o meu padrão de codificação, né? Como que eu atuo, né, nisso, e como que eu crio meu repositório, né? Isso também é importante, como eu mostro o trabalho que eu faço. Não adianta nada eu ser um desenvolvedor e eu não consigo mostrar isso, porque o trabalho em equipe é muito importante, né? Então usar o GitHub como ferramenta para mostrar, né, fazer a venda
do meu código é interessante. Então, resumo. GitHub é bem diferente de Git, porém, ele usa todo o conceito de controle de versão fornecido lá pelo Git, né, que é uma ferramenta fantástica. Então, ele usa isso como base para criar uma ferramenta de desenvolvimento, né, uma plataforma inteira de desenvolvimento. Então, o que vocês precisam para criar uma conta? Então, você consegue criar uma conta de forma gratuita, tá? E tudo que você consegue fazer de forma gratuita é incrível, tem acesso a praticamente tudo, né? Então, simplesmente é acessar o site do github.com e fazer o sign up, né? E aí você vai precisar do seu e-mail e de um nome de usuário. Então, esse nome de usuário eu coloquei aqui porque é muito importante. O nome do usuário é o que vai ficar depois da barra no GitHub para você compartilhar, né? Então, como tem muitas contas, muitas pessoas, você não consegue mais, por exemplo, eu não consegui criar a conta github.com/Roger, porque alguém foi antes que eu, foi lá e pegou esse nome de usuário, né? Então ele tem que ser único. E vai ter um vídeo apenas de como criar a conta, tá? Então, deixa eu mostrar aqui a minha conta, que já faz um tempo que eu criei. Então, tá aqui o meu nome do usuário, né? Esse HUOGERAC, não é o WOGERAC. Então, esse é o meu nome de usuário. Aí, acessando esse link, você cai no meu portfólio, né? Então, aqui é uma página principal do meu GitHub que eu acabei customizando, né? Eu mudei algumas coisas e tá aqui, né? Aqui é um gráfico, né, de contribuições. E aqui alguns repositórios que eu coloquei. E se você clicar em repositórios, você consegue ver todos os meus repositórios que estão públicos, né? Tá, vamos pegar aqui um repositório. Isso aqui é um link para um repositório que eu já compartilhei com vocês, que é quando eu formato a máquina, eu utilizo o código que tem aqui para ajudar eu a fazer o setup da minha máquina mais rápido. Aqui é uma boa prática, sempre que a gente criar um repositório, criar o arquivo readme.md, né? Esse aqui é um documento texto que ele ajuda na documentação. Então, quem entra no repositório, acessa o link, né? Eu posso compartilhar esse repositório, esse link, que é /wogerac/dev-tools, compartilhar com as pessoas. As pessoas podem vir acessar e fazer uso desse meu código, né? Então, quando você cria um arquivo com esse nome, o GitHub ele sabe mostrar aqui como documentação, né? Então você escreve esse texto e ele fica uma forma das pessoas entenderem para que foi criado esse repositório. É muito importante, né? Para que serve esse repositório? Então vamos acessar mais um repositório aqui. Eu tenho o meu... Aqui é um repositório que é um template, né, para quem trabalha com Python. Então é um template de projeto. Então a pessoa aqui tem instruções, né, por que isso aqui foi criado, o que ele tem dentro dele, as funcionalidades, né, a estrutura do projeto e como você contribuir, né. Então você pode vir aqui, vamos ver se tem, você vem aqui em issues, aqui são tarefas que tem aqui, né, que é o plano de desenvolvimento desse projeto. Tá? Então se você usou esse projeto e teve um problema, você vem aqui, cria uma issue, então qualquer um consegue vir aqui e criar uma issue nesse projeto, né? Ou seja, um ticket que você quer que alguém trabalhe, né? Então, a gente vai ver aos poucos, né, funcionar todo esse ecossistema, essa plataforma tem para oferecer pra gente, tá? A gente não falou ainda do conceito de pull request, fiquem tranquilos, mas a princípio entendam isso, você vai criar uma conta e nessa conta você consegue criar repositório. Nós vamos ter vídeos falando de como criar um repositório, como baixar, como ligar esse repositório remoto com um repositório local, e a gente vai entendendo um pouco, né? E o objetivo principal é, ao invés da gente ficar passando código, ficar enviando código, né, lá no nosso grupo do Telegram ou em outras redes sociais, a gente passa um link do GitHub, né? E aí as pessoas conseguem vir aqui, conseguem fazer comentários, né? Conseguem ver os commits. Quer ver? Vamos pegar um commit aqui. Eu vejo que esse repositório tem, né, toda essa quantidade aqui de fotos, né, de marcações no tempo de commits, né? E você consegue ver o que cada commit teve,
né? Então, peraí, eu consigo abrir aqui através do identificador do commit, né? Eu consigo saber. Então, olha só, o código era assim, né? Ele tinha um readme em branco e com esse commit ele adicionou essas linhas, né? E aí, de repente, você tem uma sugestão. Você consegue vir aqui, clicar no mais e fazer um comentário, né? Você faz uma sugestão aqui sobre esse código, né? Então é isso. Essa é uma visão bem simples, bem simplificada, né? De tudo que o GitHub tem para oferecer. Espero que vocês tenham gostado e queiram criar a conta de vocês, né? E aí vocês vão passar a compartilhar a conta de vocês e todo mundo vai ter acesso e ver os códigos que vocês estão fazendo, o que vocês estão trabalhando, e com isso a gente vai aprender mais rápido, tá bom? Então até o próximo vídeo.